Bom dia, pessoal! Quem está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu sou Mari Carvalho e se não me conhece, assiste um pouquinho mais para conhecer, se inscreve, curte aí. Hoje eu vou falar de gestão regenerativa e vou explicar um pouquinho por que é importante a gente trabalhar com uma gestão que cuida das pessoas, dos lugares e dos sistemas que a gente vive. Então, não é bicho de sete cabeças, a gente está acostumado a enxergar tudo que fala sobre regeneração, ecossistema, como aquele povo que abraça a árvore e que está a fim de fazer greenwash ou falar de sustentabilidade, falar de ESG. A gente pode falar um pouquinho disso também para esclarecer qual é a abordagem que eu entendo sobre gestão regenerativa. Acho que é legal a gente começar separando, distinguindo alguns conceitos para poder ficar claro e palpável o que é essa gestão regenerativa. Vamos separar primeiro o que é regeneração, né? O que é gestão e o que é regeneração. Quando a gente fala de gestão, e aí eu vou usar o conceito de Chiavenato, que é o conceito mais usado na administração para definir o que é gestão. É o ato, a metodologia da gente controlar, planejar, organizar processos, objetivos e tal. E isso faz muito sentido quando a gente está falando de uma produção ou de um projeto em que existem recursos, matérias e resultados lineares, né? Ou seja, eu faço A, eu tenho B. Né? E é uma forma, obviamente, da gente conseguir saber para que lado que a gente está indo e que tipo de resultado a gente espera. O fato é que a gente não tem essa linearidade na vida real. A gente está falando de uma complexidade e de várias variáveis, de várias conexões interdependentes que influenciam o resultado e, especialmente, são as pessoas, são seres humanos que gerem e que são geridos para que esses resultados aconteçam. Essa é a maior variável que já dá uma complexidade enorme no negócio. A gente não tem esse controle, esse planejamento. Então a gente tenta controlar do lado de fora, mas a gente esquece quem está atuando nessa gestão e quem está fazendo essa gestão acontecer. E aí por que eu sou uma regeneração? A regeneração, se a gente for traduzir o regenerar no dicionário, ele é dar vida, ele é focar na vida, voltar a dar vida. E quando a gente fala de dar vida, incluir essa complexidade, incluir as pessoas e tudo que é vivo dentro do processo. Ah, Mari, que distante. Então, não é. Porque na prática, é a capacidade da gente poder entender que a qualidade do gestor faz toda a diferença na gestão dele. E a qualidade das relações faz toda a diferença no resultado que a gente tem da gestão. Então, nesse sentido, a gente está cuidando do que é não só o resultado, como o como a gente vai atingir esse resultado. E o como a gente vai atingir esse resultado é cuidando das pessoas, das relações e de todos os resultados que eles provocam e promovem. E aí entra a sustentabilidade. E aí entra responsabilidade social, aí entra ESG. E por que eu não falo dessas coisas? Sustentabilidade tem como premissa um conceito muito mais voltado às questões ambientais. Quando a gente surge com a ideia de desenvolvimento sustentável, os ODS da ONU, né, de um projeto 2030, de uma economia sustentável e tal, do que a gente precisa, dos pilares que a gente precisa para poder ter um mundo justo, sustentável e tal. A gente está olhando como uma forma de compensar ou, de certa forma, prolongar um modelo que a gente já conhece para que ele dure mais tempo fazendo menos dano. E que não é necessariamente o que eu estou falando. A gente não quer prolongar um modelo
que não está dando certo, só pagando as externalidades negativas que estão acontecendo, ou compensando o carbono que a gente está emitindo. Não é essa a ideia. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente fala de um único aspecto que é das pessoas, de cuidar das pessoas, um único pilar que eu quero dizer, né? Que é cuidar das pessoas. Ele é fundamental, ele é importante, mas ele sozinho também não se sustenta se a gente não olha também os ecossistemas. Quando a gente fala de ESG, que é um guarda-chuva que consegue abranger e enquadrar mais aspectos, infelizmente hoje a gente delega isso a uma determinada área na empresa, a uma determinada pessoa guardiã da governança, né, das pessoas e da ecologia, vamos dizer assim. E também não é o conceito que eu quero trazer. Porque a partir do momento... E aí tem um livro que eu queria citar e compartilhar com vocês, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que está aqui do lado. Ele fala isso, que a grande virada da regeneração é quando todo e qualquer funcionário e colaborador dentro da empresa, ele pensa de forma sustentável, de forma regenerativa. Ele é capaz de implementar responsabilidade social, ESG, e toda a governança, e todo o cuidado com os recursos que entram e que saem da empresa. Só que como que você implementa isso? E não uma área só fica responsável pelo ESG da empresa. E é aquela pessoa que vai fazer os eventos, que vai fazer os movimentos, que vai fazer um dia de voluntariado, ou um dia de plantar árvore, e todo o resto da empresa segue o mesmo padrão e o mesmo modelo, né? É como uma área de inovação externa à empresa. Então, a empresa é tão engessada que ela precisa segregar uma área de inovação, porque senão entra em conflito. A inovação vai questionar os padrões, ela vai sugerir alterações que o modelo atual não dá conta de ouvir, de sustentar. Aí o que a gente faz? A gente separa, ou cria uma fundação, ou cria um instituto, e separa do original. Ah, não, então a Exxon tem uma empresa que fala de energia limpa. E o petróleo? Está separado, ele continua lá existindo. Ao invés de trazer para dentro da própria estrutura alternativas de lidar com aquela situação, a gente segrega porque a gente não dá conta. Então, voltando, a gestão regenerativa é uma arrogante pretensão de trazer para cada um e para todo mundo uma possibilidade de pensar uma gestão onde o gestor é incluído, as pessoas são incluídas, as consequências e os resultados são avaliados e a origem dos recursos são avaliados. Então, é você colocar a vida no centro. É você regenerar, é você dar vida de novo à gestão, colocando a vida no centro. Eu estou lendo essa semana o livro da Rebecca Henderson, chamado Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas. E a primeira frase do livro, o título do primeiro capítulo, para mim, já ganha assim, a minha atenção para o livro inteiro. Eu vou até ler, porque é massa, vale a pena. É uma frase de Keynes, tá? Keynes foi um economista do século passado. E ele fala assim: quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. E o senhor o que faz? Então, a gente está falando de um contexto que mudou, gente. É totalmente diferente. A gente tem impactos e proporções totalmente diferentes. As consequências daquilo que a gente faz são exponenciais. Elas desdobram em resultados muito maiores do que a gente tinha capacidade de influenciar há um século atrás. E a gente vai continuar acreditando nas mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas, sem mudar de opinião, e falar que só tem essa saída, que só tem esse jeito de fazer, não faz sentido, porque tudo é construído. Semana passada, no Rio Innovation Week, uma das palestras que eu assisti foi a do Krenak.
E se quiser saber mais sobre isso, tem clica aqui que tem um linkzinho para você assistir o resto da interação sobre o que aconteceu lá. Voltando. E aí, uma das falas dele é que, e tem muito a ver com essa frase do livro da Rebeca, a gente só aumentou, entre aspas, isso ele falou, tá? A gente só aumentou a nossa velocidade. A gente só tá mais rápido. Mas a gente continua preso e refém aos pensamentos do século XIX. E a gente continua acreditando nas mesmas coisas, mesmo em um mundo completamente diferente. Então, olha uma sabedoria, o que é uma sabedoria indígena, o que é uma professora de Harvard falando a mesma coisa. Então, para mim, humildemente, que não tenho a sabedoria nem do Krenak, nem da Rebeca, mas estou aqui, né, colocando a minha criatividade e a minha produtividade a serviço disso, eu entendo que a gente precisa mudar de opinião e precisa considerar novas formas de interagir. E aí ela até fala, a Rebeca fala no livro que a gente, até no pós-guerra, o capitalismo, a forma da gente se relacionar, ainda era de uma forma servidora, se eu puder dizer assim. O princípio do capitalismo, ele não nasce com o lucro acima de tudo e de todos, com os fins justificando os meios. Né? A partir de Friedman, ali, né, depois de 1970, é que essa máxima que o lucro é prioridade, que justifica que o crescimento vem acima de qualquer coisa, independente do resultado que aconteça. Então, na minha cabeça, fica muito claro para mim se tudo o que foi feito foi inventado por alguém em algum momento, é tão simples quanto a gente pode inventar alguma coisa em outro momento. A gente pode acreditar ou transformar a forma que a gente entende a gestão e o próprio capitalismo da forma apropriada para o nosso contexto atual. Na aula passada do curso de gestão regenerativa, dessa última turma, eu recebi uma pergunta muito, muito maravilhosa. Assim. Eu sempre acho que as perguntas são presentes para a gente poder desenrolar, né? E a pergunta foi a seguinte: Mari, você acha que tudo isso que a gente está falando é possível? Existe em algum lugar o que você está falando? É possível em um lugar que eu mal consigo almoçar de tanta coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho uma baita dificuldade de performar, porque não tem clareza nas métricas, não tem recurso suficiente, eu não tenho sistema, eu não tenho quantidade de pessoas. Assim, é sempre o menor custo para o maior resultado, né? Para a maior entrega. Eu tenho uma dificuldade de contribuição, pouca segurança psicológica para poder intervir e dar opinião, né? Então, assim, a maior parte, ou talvez, eu não quero generalizar, porque cada lugar tem uma peculiaridade, mas, assim, é muito comum a gente encontrar essa realidade hoje nas empresas, né? Um espaço onde não tem segurança psicológica para a pessoa poder se colocar, poder fazer ajustes, poder mudar, poder criar, onde a gente tem uma pressão por resultado muito grande, né? A liderança ainda tem o resultado do mês, do curto prazo, como prioridade. E essa pergunta tem muito cabimento, né? Porque no final das contas a gente está falando de uma realidade ainda muito distante dessa proposta quase utópica que a gente está falando de gestão regenerativa. E a minha resposta, ela pode ser contraditória, mas eu entendo que não é uma contradição, ela é uma resposta complexa para uma situação complexa. Porque não existe linearidade, não existe um caminho único, um passo a passo, para que essa empresa, ou esses líderes, esses gestores, cheguem a um resultado de uma gestão regenerativa, de uma realidade diferente. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter uma fórmula de bolo para todo mundo junto,
conseguir construir isso ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Cada uma vai achar o seu caminho e cada líder vai achar o seu caminho. Então, a minha contribuição é a seguinte. Primeiro, o líder faz enorme diferença na gestão. A pessoa que está gerindo, ela faz uma enorme diferença se essa gestão é regenerativa ou não. Por isso eu acredito tanto na reflexão e na formação de gestores regenerativos, porque eu tenho total confiança e eu acredito que isso faz a diferença na gestão. Então, a gente acaba dependendo de indivíduos dentro de organizações que aos pouquinhos vão aumentando essas bordas, né? Crescendo essas possibilidades de uma gestão regenerativa. Segundo, não é linear, não é agora a gente vai construir segurança psicológica, agora a gente vai pensar nos stakeholders, agora a gente vai pensar na natureza e no ecossistema, agora a gente vai pensar nos funcionários. Tipo, não é linear. As coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Fato é que existem exemplos de algumas empresas que já conseguem traduzir isso e já conseguem viver essa realidade. E não é distante. E não é só ONG, não é só empresa que está preocupada com o reflorestamento da Amazônia. Não é isso. Esse livro, Reinventando as Organizações, que eu tinha falado antes, ele traz o exemplo de 12 empresas, e aí uma mais famosa que a gente tem, que é fácil para todo mundo associar, é a Patagônia. Então, a Patagônia, ela excluiu, por exemplo, o departamento dela de ESG e de sustentabilidade. Por quê? E aí o dono da empresa falou assim, cara, porque a gente não precisa. Todo mundo aqui é responsável. Todo mundo aqui sabe o impacto que promove e tem consciência da utilização dos seus recursos da melhor maneira possível. Eu não preciso de um setor para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. E é uma empresa extremamente lucrativa. Não estou falando de não dar lucro. Não estou falando de não entregar resultado. É um dos melhores lugares para se trabalhar com um ambiente mais seguro. Né? Com estatísticas e pesquisas de melhor lugar para trabalhar, vamos dizer assim. Que também são pesquisas que, de certa forma, são enviesadas, essas pesquisas, né? Que a gente vê. Os critérios, muitas vezes, não refletem a realidade, né? Então, o que eu diria é, existem ilhas de segurança, existem ilhas de confiança, onde essa gestão regenerativa ela começa e ela acontece, e elas servem de inspiração e de referência, de exemplo para aqueles que estão começando. O que não dá é para a gente falar que não tem como ser e sempre foi assim e a gente não vai fazer. De novo, os fatos mudaram. Eu mudo de opinião. O que você faz? Né? A gente precisa tentar uma alternativa. E aí, outro exemplo que eu posso dar, inclusive, de uma mentorada minha, que foi durante a catástrofe no Rio Grande do Sul. Ela é responsável pelo time de vendas nacional de uma indústria farmacêutica. E como vocês podem imaginar, as pessoas, né, o time, a parte do time que mora no Rio Grande do Sul, algumas pessoas perderam absolutamente tudo. Não tinha para onde ir. Perderam a casa, nadando no meio da enchente com o cachorro no colo e o filho e o marido carregando o outro filho e carregando o cachorro e aquela, assim, com a roupa do corpo cheia de lama e não tinha para onde ir. Quando eu falo de gestão regenerativa, muito mais do que empilhar metodologias e coisas mágicas e milagrosas, é a gente olhar um outro ser humano como ser humano, enxergar outra pessoa. E o que essa gestora, que eu tenho uma enorme admiração e respeito, fez? Ela não tinha para onde ir. Essa funcionária, tinham duas pessoas, na verdade, né, que não tinham para onde ir.
ela arrumou um Airbnb pago pela empresa por uma semana para essa família ficar. Só que uma semana não resolve o problema. A situação foi escalada, não tinha solução dentro do RH do Brasil. Foi para o RH da matriz global da empresa. E eles conseguiram uma aprovação de 2 meses para essa pessoa ter onde morar. Além disso, ela descobriu que existia um fundo dentro da empresa separado para calamidades e catástrofes, que o funcionário podia emitir toda a nota fiscal de calcinha, pijama, colchão, geladeira, tudo que ela precisava comprar, material de construção para refazer a casa dela, material de limpeza para limpar a casa dela, ela juntava toda a nota fiscal, a empresa pagava 100% disso. Se essa gestora não tivesse perguntado, não tivesse se preocupado, não fosse humana em enxergar outro ser humano precisando de ajuda, que perdeu a casa inteira e a vida quase, o pai ficou preso no telhado, o pai dessa pessoa, depois foi resgatado pelo bombeiro. Você está querendo falar de resultado? Entende o que é gestão regenerativa? Ela conseguiu um lugar para essa família ficar. Ela conseguiu reembolso para eles poderem comer e poderem refazer a casa deles dentro de um fundo previsto, uma política prevista dentro da empresa, mas que ninguém tinha um interesse de perguntar ou de perder o tempo, que é perda de tempo, porque ela escalou e alguns superiores não se deram ao trabalho de parar o que estavam fazendo para descobrir isso. Ela fez isso. Por isso que eu digo, não é linear, não é uma empresa inteira. Não, e na mesma empresa, onde vários contextos diferentes acontecem, ela parou o que estava fazendo e conseguiu mudar a vida desses 2 colaboradores. Então, esse exemplo, para mim, é o maior exemplo de regeneração, de gestão regenerativa que eu posso dar. Próximo, concreto, real, e que a gente está falando de, infelizmente, realidades que acontecem cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. De novo, se o fato muda, a gente precisa mudar. Se a gente está lidando com essa realidade, como que a gente vai manter uma gestão onde a gente só se preocupa em planejar, controlar, organizar e entregar resultado? Como que alguém sem casa, sem roupa, sem comida vai entregar resultado? Aí você vai demitir essa pessoa? É isso? Porque ela está te dando despesa, ela não está te dando lucro? É essa a lógica? Não é essa a lógica. Não dá para ser mais essa lógica. E aí parece que esse depoimento é uma manchete de jornal, tipo assim, uma parada que acontece só lá na China, não vai acontecer aqui de jeito nenhum. Se eu fizer isso, eu vou ser demitida, vou ser retaliada, e é muito distante da realidade que você vive ou que é possível dentro da sua gestão. E aí eu queria fazer uma pergunta. O que ela de fato fez? Qual foi o primeiro passo? Qual foi o mínimo passo elegante que ela deu e que mudou a realidade completamente? Pensa comigo. Ela fez uma pergunta. Só isso. Essa pergunta está pautada no que importa para ela. O que importa para ela é que as pessoas estejam em segurança, com saúde, para poder, com dignidade, para aí sim poder fazer qualquer coisa. Isso é gestão regenerativa. É você lembrar o que importa e agir cuidando do que importa. Então, apesar de parecer muito distante,
a gente, olhando friamente no que ela fez, ela abriu conversas. Ela, com uma pergunta, como eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso ajudar esses 2 funcionários? Porque isso me importa. E aí, a gente entra no primeiro pilar que eu falo da gestão generativa, que é estrutura e cultura. A cultura é resultado, é a evidência, a materialização de valores. Esses valores muitas vezes não estão conscientes, eles não estão, a gente mesmo não percebe quais são os guias que levam a gente a tomar determinada decisão. E de tempos em tempos, é legal a gente parar e tomar consciência. Porque a consciência também não é uma coisa que a gente tem que ter o tempo inteiro sobre tudo. A gente tem 5% de consciência das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. 95% é inconsciente, isso é psicanálise e neurociência. Porque senão a gente frita. O nosso cérebro não aguenta. A gente precisa de rotinas automáticas para não fritar o cérebro. Mas às vezes a gente precisa atualizar o software. Eu já falei isso, né, sobre isso. Assim, a gente precisa de vez em quando ter consciência, atualizar o software, arrumar o programa e voltar para o automático com essa atualização em curso. E o que é essa atualização? É a gente entender quais são os nossos valores, ver se esses valores estão coerentes, se a gente está conseguindo agir de acordo com o que é importante para a gente, do que é importante cuidar, do que a gente quer conservar, de quais são as coisas que fazem a gente acordar de manhã e trabalhar. E aí a gente consegue criar estruturas. O que ela fez? Ela fez uma pergunta pautada nos valores dela, que criou uma estrutura, concretizou uma realidade de acordo com aquilo que é importante para ela. E essa estrutura já existia. Ela nunca foi usada, porque talvez ninguém tivesse feito a pergunta. Ninguém cuidou do que era importante, dos valores regenerativos, só dos valores da gestão, do resultado, do controle, do planejamento. Só que não dá mais para a gente ficar só com a gestão. Ela sozinha não vai regenerar, dar vida de novo para sistemas, coletivos, ambientes que a gente precisa. Então, esse passo que parece distante, ele está muito ligado, está muito conectado com o que é importante cuidar para essa gestora, que entende a regeneração como pré-requisito de qualquer atividade. E ela muda uma estrutura, ela muda uma cultura. Depois a empresa fez propaganda falando que estava ajudando a galera do Rio Grande do Sul e tal. É isso. Mas assim, a ação dela mobilizou inclusive outros times a ajudarem mais pessoas que eles nem sabiam que estava precisando. Ah, gente, mas aí você está usando um exemplo de uma gestora que vai sentado lá de Jesus, vai para o céu, né? A pessoa elevada, não sei o quê. E ela não teve obstáculo, ela não teve dificuldade, né? Ela conseguiu resolver tudo facilmente. E aí, vamos lá. A primeira pergunta que ela fez para o superior dela, ela teve como devolutiva: ah, beleza, fala lá com o RH, mas como que vai ficar o número desse mês? E aí tem um princípio do Stephen Covey, que é aquele autor dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Ele fala do círculo de influência, que é muito bacana a gente pensar que a gente está o tempo inteiro querendo mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar a gente mesmo, a gente não consegue abraçar aquilo que o braço alcança, né? E ele coloca as 3 grandes áreas de influência da nossa vida. A primeira é a zona de controle,
onde a gente tem influência e controle direto sobre a ação e resultado, ou seja, o que está na nossa mão, que depende só da gente para acontecer. Aí um pouco mais ampla, a zona de influência, aquilo que a gente não tem controle sobre o resultado, mas a gente é capaz de ajudar, contribuir, influenciar com as nossas ações para que o resultado aconteça. E a zona de preocupação, minha gente, que aí é só a gente ficar reclamando e se queixando e não adianta, a gente não tem controle, não tem influência. Mas isso toma uma energia enorme da gente, que a gente poderia estar fazendo alguma coisa e a gente está gastando energia preocupado com o que a gente não tem controle. E dentro dessa zona de controle, dada essa resposta que ela teve, vai no RH então e vê o que é possível fazer, ela foi. Porque é a zona de controle que ela tem. O que ela pode fazer? Ela pode ir lá no RH e perguntar. Eu não posso interferir que meu chefe vá junto comigo, ou eu posso influenciar, mas a decisão é dele no final, ele pode abraçar ou não a causa, o RH pode ter a resposta ou não, pode existir um programa ou não, mas o que é o seu controle? É fazer o que você pode fazer. Ela fez o que ela podia fazer, que é ir lá perguntar. Qual é o segundo passo? Existe? Tá, o que eu preciso fazer? Ela precisa preencher, tem um link que ela precisa preencher um formulário pra gente poder... Ela falou, não, minha filha. A pessoa não tem, ela tá com a roupa do corpo cheia de lama. Ela não vai ter link para preencher. O que eu posso fazer agora para ela? Então, percebe? Não é fluido, sem obstáculos, mas é dentro da sua zona de controle o que você pode fazer naquele momento. E aí a gente subestima e acha pequeno, acha pouco e não faz nada. Porque a gente acha que é irrelevante. Todo mundo é um líder, todo mundo é capaz de mudar e impactar e influenciar o mundo e as pessoas e as coisas como são feitas. Só que a gente acha que o que a gente faz é muito pequenininho, é muito irrelevante. Meu Deus, quem sou eu na fila do pão da mudança climática? Tipo, né? O mundo vai acabar. A gente não vai, calma, vamos lá. Todo mundo tem responsabilidade e tem capacidade de transformação. Então, essa gestão regenerativa, ela parte desse lugar de deixar aparecer, deixar nascer essa nossa zona de controle daquilo que a gente pode fazer, pautado nos valores da regeneração, biocêntricos, que dão vida à gestão. Então, é nesse lugar que a gente consegue pequenos passos elegantes, né? A gente consegue ir evoluindo para transformar uma gestão, para colocar em prática uma gestão regenerativa. Essa é uma das ferramentas que a gente vai praticando e vai colocando na nossa caixinha de ferramentas para exercitar a gestão regenerativa, né? Então, lembrar daquilo que a gente tem controle, como que a gente faz boas perguntas, como que a conversa é a nossa maior ferramenta, a maior tecnologia para a gente conseguir construir mundos que a gente quer viver. E tem várias outras ferramentas e várias outras formas da gente ir aos pouquinhos integrando isso na nossa gestão. E se você quiser saber mais, se estiver curioso para entender como é que isso funciona, tem muito conteúdo liberado aqui no YouTube, tem outros vídeos gravados sobre gestão, sobre liderança regenerativa, ecossistêmica. Tem muito conteúdo que vocês podem acessar. Então tem o próprio curso da gestão regenerativa, que o link está aqui embaixo, se você quiser se inscrever na lista de espera para a próxima turma que ainda vai rolar outra esse ano, né? A gente quer terminar o ano com chave de ouro com mais uma turma. Então, com isso em mente, sabendo que você tem controle, né, especialmente sobre as perguntas e sobre as suas necessidades e os seus valores,
Qual o pequeno passo elegante que você pode dar na sua gestão para poder se tornar um pouco mais regenerativa? O que você pode fazer hoje, dentro da sua zona de controle, que é capaz de atender aquilo que é importante cuidar para você? Aquilo que você quer conservar nas relações? Aquilo que você quer conservar como resultado? Esse é o princípio da gestão regenerativa. E dá pra gente colocar em prática hoje ainda. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curte. Se acha que alguém mais pode se beneficiar com isso, compartilha. E se quiser saber mais conteúdos, toda semana a gente está aqui postando mais vídeo. Se inscreve no canal que você vai ter notícia do próximo conteúdo que for ao ar. Até a próxima!